Projeto de lei número 043/2005 dispõe sobre a concessão de incentivos financeiros aos blocos carnavalescos de rua do município de Januário Minerais, que participarão do Carnaval de 2006, Dose Providência, proporção do chefe de antiga instrução. Palavra da Dória. Oi. Senhor presidente, até no debate nosso na Comissão de Serviços Públicos, eu até votei contrário a esse projeto, e deixo bem claro aqui, principalmente, eu acredito que aqui nessa sala, em todas essas cidades, tem alguém que saiba da minha história dentro do carnaval, de blocos carnavalescos nessa cidade, né? Tem alguém aqui que eu acho que é sinônimo de bloco carnavalesco, é esse magrelo que vos fala. Eu votei contrário não pela objetividade do projeto, ele é totalmente salutar. Os blocos carnavalescos tradicionais dependem de um fomento para poderem sair, mas o que eu bato, assim como eu elogiei o projeto anterior, eu preciso falar desse. E o próprio parecer jurídico, ele foi bem claro sobre a ausência de critérios objetivos pode caracterizar ofensa ao princípio da impessoalidade e levar à anulação dos atos de repasse. O fomento à cultura, embora discricionário, não pode ser arbitrário. Então, a falta de critérios pode inviabilizar um projeto deveras importante. Porque aqui não diz quem pode acessar, quem não pode. Mas ele vai regular por decreto. Volta a dizer que acaba sendo um cheque em branco. A gente aprova a lei, para mim ela continua sendo incompleta, porque ela vai seguir os critérios. E isso me gera uma grande preocupação de favorecimentos. E a minha suspeita, ela toma corpo quando eu vejo hoje, na data de hoje, foi realizado hoje, no final do dia, a secretária de Turismo convocou alguns donos de blocos, eu liguei para todos os donos de blocos da cidade, cerca de metade não foram convidados para essa reunião, não foi anunciado em rádio, não foi anunciado em internet, não foi anunciado em nada. E o que mais me espantou é que o representante do maior bloco da cidade, que tem 24 anos que sou eu, não foi convidado, o dono do segundo maior bloco que eu faço parte também não foi, do bloco Caricato das Virgens também não foi, que eu represento. Então, só por aí, e isso, eu estou falando de Aurélio Vilares, um profissional de carnaval. Eu acredito que isso aqui todo mundo já conhece a história e já participou dela junto comigo. Então, o que me preocupa, e eu solicitaria aqui, apesar, não entrei com emenda aqui também para evitar o demorar também, o desgaste que já aconteceu em outras emendas, eu sugiro à Câmara para que a gente entre com a medida, com emenda coletiva, eu não sei se estou falando besteira, certo? Mas sugiro algo para que fique mais transparente, claro, e para que o próprio jurídico nos alerta aqui que a aprovação com o texto do jeito que está trazendo uma grande insegurança jurídica. Só repetir aqui o que o parecer jurídico diz. A ausência de critérios objetivos pode caracterizar ofensa ao princípio da impessoalidade e levar à anulação dos atos de repasse. O fomento à cultura, embora discricionário, não pode ser arbitrário. Então, volta a dizer, a gente pode estar aprovando algo que não vai ter serventia para algo que é muito importante e ainda mais, há tempo para todas essas tratativas e correções sobre esse assunto. Volto a frisar aqui para todos os que nos ouvem, a favor dos eventos da cidade, dos eventos que vão gerar economia para a cidade, trazer dividendos para a cidade, eu sou totalmente favorável. Agora, para algo que venha com critérios que seja realmente democrático para todos. Continuando a discussão, a palavra da mesa. Presidente, eu vou ocupar o da tribuna para discutir esse projeto, que é de grande importância para Januário, para o Carnaval.
Porque nesse projeto nós retornamos os blocos carnavalescos de Januário, tradicional de Januário. E eu entendo que nós vereadores não somos gestores. Nós vereadores autorizamos o recurso e o executivo executa da forma da lei. E percebendo bem, na própria lei que nós estamos aprovando, no artigo 6º, esta lei fundamenta-se na legislação de proteção ao fomento, ao patrimônio cultural em especial. E aí cita quais as leis que ele tem que basear. Quem está dizendo? Está dizendo no artigo 216 da Constituição Federal Municipal, na Lei Federal número 8.313 de 1991, na Lei Orgânica do Município de Januário, na Lei Complementar Municipal número 113 de 10 de julho de 2020, enfim, tem várias leis, vários artigos que ele tem que ser respeitado. Então, é um recurso de R$100.000 que tem que ser regulamentado por decreto. Esse decreto do executivo tem que estar dentro das leis. Se estiver fora da lei, pode ser contestado. Ele não vai ser distribuído esse dinheiro do jeito que está aqui, R$100.000 e dá para quem quiser, não vai ser assim. A lei aqui diz que tem que ser regulamentado através de decreto. O prefeito vai fazer um decreto que é público, e no decreto vai dizer com as regras, com as normas. Se tiver regras, se tiver normas fora da lei, principalmente desses artigos que foi citado aqui, cabe a qualquer um de nós, a qualquer um dos que vão concorrer, que se possível ficar de fora, e trazer justiça. Então, por isso, a gente está dando, nós confiamos no prefeito, confiamos no nosso prefeito Maurício, né? E não só nós, como 93 quilos do Conde Januário confiou nele, nós estamos liberando, autorizando o recurso, e através de decreto, dentro da lei, vai regulamentar. Por isso, eu peço um voto favorável. Obrigado. Em discussão, a palavra do ouvido. Senhor presidente, peço dispensa ao sofrimento, talvez já teve essa semana. Senhor presidente, é um projeto, acredito que de grande importância para Januário. Os bloquinhos aqui na nossa cidade, com a falta de incentivo, né, os blocos carnavalescos, a falta de incentivo fez com que os blocos eles se limitaram. Agora, com esse projeto que o prefeito mandou para a Câmara, a gente tenta, no ditado popular, reanimar esses bloquinhos a fazer parte dessa grande festa carnavalesca que é o Carnaval de Januário. Então, o voto meu é favorável por esse incentivo que o prefeito Maurício tenta dar para esses blocos. A gente sabe que o parecer jurídico que é nos dado aqui a essa Câmara, a gente acata o parecer jurídico, é claro, mas também o parecer jurídico eles não dá a liberdade e a autorização para a gente votar o projeto. Então, a Câmara ela é unânime. O voto unânime. Então, o voto nosso aqui a esse projeto, voto meu, peço aos colegas também que votem. Porque o decreto, como o vereador Milton Viana falou, se não tiver em conformidade com o projeto, é claro que a gente tem que chegar no prefeito e falar, está errado.
mas se o decreto atender os blocos, até mesmo essa questão que o novo vereador Aurélio falou, que o bloco que ele participa não foi convidado, a gente sabe que o problema dele é particular. Nós não estamos falando de um problema que até mesmo o prefeito ou a secretária não convidou ele. O problema dele com a secretaria é um problema particular. Desculpa a gente ser sincero nas palavras. Mas aqui eu quero finalizar minhas palavras votando, dando o meu voto favorável, e peço para meus novos colegas que votem no projeto, que é muito importante para a Januário. Sem mais, senhor presidente. Foi na discussão. Agora, Oi. Colega Gil, só um detalhe, até para que fique claro. A partir do momento que a gente está aqui dentro dessa sala, que a gente toma posse, a gente fala como vereador. A partir do momento que o homem público, se Vossa Excelência me disser que por questões políticas, um profissional A ou B que está sob os seus auspícios será penalizado só porque você quer, não me deixe de ser gestão pública. Quando eu falei aqui com duas pessoas públicas que sou, uma como vereador, expus minha posição técnica e legal sobre o tema, e a segunda, se eu tenho desavenças com o prefeito, como você me falou, seria uma questão particular, de tribuna, e em momento algum, nem nome prefeito eu pronunciei. Então vamos procurar nos ater aos projetos, ater ao assunto, porque quanto mais tentarem politizar ou gerar qualquer tipo de desgaste entre mim e o chefe do executivo, eu acho que não precisa mais. Quem estiver tentando fazer isso é chover ou molhar. E mais ainda, ao entrar num tema que não domine, então eu recomendo certa cautela aos colegas também, para não misturar as coisas, porque senão isso pode cair para um lado que fica desgastante para todos. Eu estou buscando ser aqui o mais técnico possível e acredito que eu não preciso trazer meu currículo aqui para falar de bloco de carnaval sobre se eu poderia tinha que ser ouvido ou não. Eu apenas citei como não vou ser presunçoso, um dos organizadores mais longínquos que tem aqui na cidade, não fui convidado para opinar sobre carnaval. E, antes que Vossa Excelência venha com um discurso, se o bloco cobrava isso e isso cobrava. E sustentei o carnaval por 20 anos, e dos blocos que lá estavam hoje, mais da metade cobram para poder usufruir também algo que a lei não está dizendo. E que não sei, o jurídico, vou ter que perguntar para o jurídico, até onde o decreto alcança entregar recurso a quem. Eu, por exemplo, mais de 20 anos de carnaval fazendo, nunca consegui essa proeza de que o poder público fomentasse algo que cobra. A maioria dos que estavam presentes lá hoje são empreendimentos que cobram para se ter acesso. Principalmente hoje, os dois maiores blocos que a gente tem, que é o Minhocão, sei que o valor para esse tanto de gente não cobre nem um terço dos custos. Então é só para deixar claro, colega, e eu vou pedir para que a gente se atenha ao assunto, porque trazer uma questão de patrimônio, de cunho pessoal, eu não acho produtivo para o nosso debate. Muito obrigado. Quanto à discussão? Câmara do Rio. Senhor presidente, só um minutinho aqui para a gente falar um pouquinho, porque o meu nome foi citado e a gente precisa, a democracia, também fazer a nossa defesa. Quando se fala que a gente não tem bagagem, parece que eu entendi assim, para discutir tal projeto, mas eu falo o seguinte, eu tenho conhecimento do que aconteceu no passado. Já tenho 49 anos. Quando eu via, senhor presidente,
falar do carnaval de Januária, ele era organizado por uma pessoa na época, nem que não conhecia, só me falou o nome na rádio, nos blocos. Hoje está vereador, com excelência está vereador, mas na época era Aurélio Vilares. O Aurélio Vilares, no passado, como todo mundo conheceu, ele organizava o carnaval, trazia as bandas, já falei aqui uma vez, e ele cobrava do cidadão. O Aurélio Vilares do passado, não estou falando hoje, não estou falando do vereador. Não estou falando do vereador. Ele cobrava o ingresso do cidadão januarense e não mais. Todo mundo sabe que na maioria das vezes usava a máquina pública. Usava. Entendeu? Então assim, a gente não pode deixar de estar relembrando de um Aurélio do passado que queria que Januária tivesse carnaval organizado, que queria que Januária tivesse um turismo que funcionasse. O Aurélio do passado, seu presidente, Vossa Excelência, vereador Aurélio, queria que a praia funcionasse. Só que hoje, com tudo funcionando, com a praia funcionando, com o carnaval funcionando, e veja que o vereador, Vossa Excelência, vereador Aurélio, quer tumultuar. Desculpa ser honesto, ser preciso nas palavras. Veja que o vereador hoje quer tumultuar. O mandato que tem 93% de aprovação. E quando o novo vereador estava secretário de turismo, o novo vereador batia palma. E me lembro muito bem quando o novo vereador Aurélio estava do lado de cá, eu falo do lado de cá, estava falando do prefeito, estavam falando que o prefeito estava trabalhando bem. Agora, um projeto que veio da Câmara, que vai incentivar os bloquinhos de carnaval, retornar, eu vejo que o novo vereador está querendo tumultuar. Mas pode falar que eu não tenho conhecimento de tal pasta, pode falar que eu preciso estudar, pode falar o que você quiser. Agora, sou bem sincero nas minhas palavras, em qualquer lugar. E não tenho medo de estar gravado, o novo vereador pode pegar minha fala, se eu errei, ou se eu peguei, pode levar a justiça, fazer o que você quiser. Agora, o povo de Januária precisa saber que hoje, o amigo lá do passado, Aurélio, que queria ver os carnavais, bom em Januária, queria ver bandas boas, que queria ver shows bacana, que na hora que terminasse os shows, depois que passasse aí a revoada de carnaval, a festa de carnaval, para ele não ficar cruzado os braços, para ele cruzou os braços na época e às vezes tomava muito prejuízo. E hoje o prefeito de Praças Abertas recebe o povo de Januária, e nós sabemos isso, todos nós sabemos, e a Câmara sabe disso, o povo de Januária também sabe, e nós sabemos que o vereador hoje o novo vereador quer tumultuar. Mas pode fazer o que você quiser. Januária vai continuar avançando, porque tem um prefeito que honra o voto. Januária vai continuar avançando, porque tem um vereador no seu segundo mandato, o vereador Milton Alegre Alegre. Também está votando a favor do projeto do prefeito, que sabe que o povo de Januária está sendo beneficiado. É na saúde, é na educação. Ele fala agora, está confundindo o projeto.
Vou encerrar as palavras aqui. Vou encerrar as palavras porque fui citar meu nome e falou que eu estava entrando numa fase que eu não tinha conhecimento. E quem é? Quem é que vai proibir de eu ir naquela tribuna e falar o que eu penso e falar o que eu entendo? Quem é? Então eu gostaria só que, pela ordem dessa casa, pelo regimento interno, faça seu discurso, faça o que o nobre vereador bem quiser, mas não venha tentar me intimidar falando que eu não tenho conhecimento sobre tal passo. Sem mais, senhor presidente. Quanto à discussão? Para iniciar a nossa conversa aqui, vereador, eu falo bem diretamente a Vossa Excelência para que dê direito de falar disso. Primeiro, como volta a repetir, estava na discussão técnica e legal. Não incitei a nada. Mas já que começou e eu gosto de um bom debate, não tinha um para Aurélio, é um Aurélio só. É o mesmo Aurélio, vereador, que desde 2003 sustenta o carnaval. É o mesmo Aurélio que já faliu 3 vezes sustentando o carnaval para que hoje Vossa Excelência pudesse estar aqui bajulando o seu prefeito. Se existe carnaval ainda, eu sabe que só eu e minha família e meus agregados sabemos. Outra coisa, preste bastante atenção. De carnaval, mais que Vossa Excelência entenda. E já que Vossa Excelência vem falar de cobrar do povo, eu já falei isso aqui no primeiro semestre de vida. Se quiser explicações de quem estava cobrando do povo para entrar no carnaval, para esse carnaval eu sempre banquei trio elétrico. Rogério já foi dono de bloco de carnaval, isso é o que eu estou falando. Banquei trio elétrico, bancava banda, bancava mídia, bancava tudo. Prefeitura bancava mal, fechamento, banheiro químico e segurança do evento. O resto era tudo eu. O último ano que foi cobrado ingresso da população que não tinha avatar para entrar no circuito de carnaval, exatamente no ano de 2009. Quem eram os gestores de 2009 que poderiam dar explicação para a gente? Por que cobrou do povo aqui e não Aurélio que cobrou? 2009, quem eram os gestores? 2009, E o vice? Era quem? Não estou entrando em CPI, não vou me alongar, eu estou apenas me defendendo de um ataque que eu volto a dizer que eu não provoquei. Nunca. Se existe. E outra coisa, vereador, quando eu estava lá, eu era secretário. Eu era subalterno ao prefeito. Quando eu entro numa função, vereador, pode ser ela que for, eu vou pegar ela para fazer com excelência. Assim como fiz com a Secretaria de Turismo, que se hoje não venha também querer trazer todo o mérito para prefeito, não. Os projetos que hoje são autossustentáveis, a praia que criou, foi dinheiro do bolso dele? Não foi. Se hoje tem turismo nessa cidade, pelo que eu me sacrifiquei com meu dinheiro a vida toda. O projeto da praia foi meu, vereador, não foi do seu prefeito, não. Carnaval é projeto meu. Me aponte um projeto do turismo que está no plano aí que foi eu que criei, vereador. Então, respeite a minha trajetória e o meu currículo. Respeite a minha trajetória e o meu currículo, que as coisas não são assim. E outra coisa. Se eu falei aqui, assim como eu não vou me meter em entendido de produtor rural, tem produtores rurais mais experientes que eu aqui, não vou me meter a eletricitário, não vou me meter a construtor. Mas de evento eu desafio qualquer nessa cidade a ter a caminhada, o conhecimento e os prejuízos que eu já tive nessa cidade por acreditar no turismo dela. Muito cuidado quando se fala de turismo. Turismo para você, vereador, pode ser só uma forma de agradar o prefeito. Para mim é profissão. Eu sou formado. Então, respeite também. Assim como Vossa Excelência cobra respeito, eu também cobro. Muito obrigado. Em votação. Os vereadores concordam comigo, mas não se encontram. Aprovado por unidade dos presentes, ou como é que eu voto, senhor? Você vai votar contrário? Aprovado por unidade dos presentes.